Uma das coisas que nós aprendemos desde o primeiro versículo dessa carta é que, diferente do que muitos pensam, cristianismo é algo que se aprende. Ser crente é algo que exige entendimento da questão do texto doutrinária e de prática. Existem práticas e existe um modo de vida que o cristão deve observar. E Paulo está trabalhando com aqueles irmãos exatamente sobre isso. Não é de qualquer maneira. Então, a carta aos Coríntios é uma carta onde nós vemos uma questão muito específica de modo, de costumes, de uso e costume, de prática, de coisa prática. Era uma igreja que estava extremamente fragmentada, dividida. E Paulo está ali mostrando, trabalhando o coração daquela igreja, lembrando as coisas que realmente importavam. Então, Paulo está conduzindo, Paulo já havia identificado, já coloquei sobre isso. Hoje de manhã, na EBD, nós estávamos estudando, e hoje de manhã foi a visão panorâmica da carta aos primeiros Coríntios. E o grande problema, o problema que origina todos os outros naquela igreja, é o orgulho. Aquela é uma igreja de pessoas orgulhosas. E mesmo assim, algo que é importante destacar. Mesmo com uma igreja complicada, problemática, dividida, Paulo deixa claro que aquela igreja é uma igreja do Senhor. Paulo deixa claro e chama aquela igreja da igreja do Senhor, da igreja formada pelos regenerados, comprados pelo sangue de Jesus. Então, às vezes, nós espiritualizamos determinadas coisas e, até de maneira equivocada, nós estipulamos ou olhamos e falamos: tal igreja é uma igreja de verdade, tal igreja é uma igreja espiritual, ou igreja ali está morta, a igreja está fraca. Tem uma gama de palavras que às vezes nós usamos de maneira equivocada para a igreja. Paulo deixa claro que a igreja, mesmo com problemas, ela é do Senhor. E é o Senhor quem conduz, é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem ensina. Então, os capítulos 8, 9 e 10 estão tratando de uma questão que estava gerando muito problema, uma questão específica, que eram as carnes sacrificadas e dedicadas aos ídolos e toda a dificuldade que aquilo gerava no meio da igreja. Tínhamos dois grupos ali. Um grupo de irmãos defendia que eles, como crentes, podiam comer aquela carne sacrificada, podiam ir ao mercado, podiam passar no meio do templo dedicado à deusa, na cidade de Corinto, e não tinha nenhum problema. E outro grupo de irmãos dizia que aquilo era pecado, que aquilo estava errado. O próprio Paulo vai falando sobre isso nos capítulos, dividir e dizer que existem dois grupos de crentes ali. Vai dizer que existem crentes fortes e crentes fracos. E o interessante é que o próprio Paulo reconhece que, de fato, não há problema na carne sacrificada aos ídolos, porque os ídolos não existem. Mas o grande problema gerado na igreja não era pelos crentes fracos. Os crentes fracos não significavam que amavam menos o Senhor ou que eram inferiores. Os crentes fracos eram aqueles que ainda estavam em processo de entendimento, ainda estavam aprendendo e com isso não conseguiam admitir ou conviver normalmente com práticas que lhes eram vistas como erradas. Os crentes fracos eram aqueles que, de fato, tinham um problema. Não pode chegar perto do templo, não pode comer a carne sacrificada. É pecado. E Paulo coloca aquele grupo como fracos porque ele entende que aqueles irmãos ainda não tinham a firmeza necessária e a convicção gerada pelo tempo e pelo Espírito Santo no que realmente importava. Mas quem estava dando trabalho não eram eles, eram os crentes fortes. Os crentes que haviam entendido que os ídolos não existiam e que aquela carne não tinha nenhuma maldição, mas o fato dos crentes fortes quererem empurrar, quererem à força ensinar ou submeter os outros à sua própria vontade. Então, Paulo está trabalhando e o problema ali era que aquelas pessoas não conseguiam conviver de maneira cordial com a discordância.
E Paulo ensina, e isso é um grande problema para um coração orgulhoso, a necessidade de aprender em prol do outro, abrir mão de determinadas coisas. E Paulo vem ensinando isso, e nós chegamos no capítulo 10, e aqui Paulo faz algo muito interessante. Capítulo 10, nós vamos ler hoje só 5 versículos nesse livro. De 1 a 5, Paulo vai dizer o seguinte: 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Paulo abre essa sessão de uma maneira diferente. Como disse, o grande problema daquela igreja era o orgulho. Aqueles irmãos entendiam que estavam bem, tinham o controle de todas as coisas, e eles meio que se viam como uma comunidade já madura, ao ponto de entender que o apóstolo Paulo não servia para eles. Eu sempre destaco isso aqui, é importante entender isso. Eles olharam para o apóstolo Paulo e falaram: esse Paulo não é digno, ele não tem mais o que ensinar para a gente. Olha o nível de entendimento e de orgulho daquelas pessoas. Por isso, Paulo defende o seu apostolado e os seus direitos com tanta força. E Paulo aqui conta uma história, e a gente precisa entender por que ele faz isso. Paulo está escrevendo a uma igreja fora do ambiente judaico. Paulo está escrevendo para uma comunidade de gentios. Esse povo não é judeu. Eles não têm ligação com a história. Eles não conhecem a história. Para eles tudo é muito novo. E Paulo vai contar aqui, nesse trecho, de maneira reduzida, a história daqueles que já foram ou que eram o povo de Deus até o início da igreja. Então, Paulo, de maneira reduzida e já fazendo a ponte para aqueles homens, Paulo vai lembrar, é meio que Paulo está dizendo aqui: deixa eu contar uma historinha para vocês. Existia um povo de Deus, que andou pelo deserto, e ele narra aqui, e ele deixa bem claro, eles eram o povo de Deus porque ele faz algumas analogias com a prática da igreja. Ele usa o termo batismo, ele fala sobre comer e beber, ele deixa bem claro que aquele povo era o povo de Deus que andou no deserto e que Deus estava à frente. Mas ele, no versículo 5, ele fala uma frase muito forte. Ele diz o seguinte: no entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Paulo aqui faz uma pausa dramática. Paulo aqui dá uma informação que talvez aqueles homens e mulheres não conhecessem. Mesmo estando no meio do povo de Deus, mesmo fazendo parte do povo de Deus, é possível que Deus não se agrade do que fazemos. E Paulo usa uma expressão muito forte, ele diz: seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Deus tira o povo da terra prometida. Mas uma geração inteira daquele povo que saiu para a terra prometida não entrou na terra prometida. Paulo está dizendo algo para aqueles irmãos que entendiam que já eram suficientes ou autossuficientes. Paulo estava dizendo ali: prestem atenção. É possível vocês serem a igreja do Senhor. É possível vocês estarem andando sob a direção do Senhor e Deus não se agradar de vocês. A mesma palavra que Paulo fala para aqueles homens no primeiro século serve para nós hoje.
E a história do povo é constantemente recontada no texto bíblico. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 106. O salmista, ele trabalha de maneira interessante a história do próprio povo. É um salmo muito bonito. É um salmo que abre convidando a adorar a Deus e dizer que devemos adorá-lo porque ele é bom. Mas nós vamos ler aqui a mesma história que Paulo contou em 5 versículos, nós vamos revivê-la no texto do salmista, de maneira poética. Salmo 106, a partir do versículo 6. Acompanhe essa jornada. Salmo 106, a partir do versículo 6, diz assim: Pecamos com nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor, não se lembraram dos seus muitos atos de bondade, rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo, ele os resgatou para proteger a honra do seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos dos seus inimigos e os libertou das garras dos seus adversários. Versículo 11: As águas se fecharam e cobriram seus opressores, nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito, não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis, puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhe enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu, engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Versículo 18. Fogo desceu sobre aqueles que o seguiam, uma chama consumiu os perversos. No monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho, por isso declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhes que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas, não deram ouvidos ao Senhor. Em vez disso, resmungaram em suas tendas. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto. Versículo 27. Que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor, chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos provocaram a ira do Senhor, por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor, causaram sérios problemas a Moisés, fizeram Moisés se irar, e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra, como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente e sangue dos seus filhos e filhas, ao oferecer sacrifício aos ídolos de Canaã. Contaminaram a terra com sangue. Assim mesmo contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso a ira do Senhor se acendeu, e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Isso aqui é parte do Salmo 106. Isso aqui está parte do que chamamos de livros poéticos, e é um resumo, na verdade, resumo está em 1 Coríntios, e aqui o salmista está jogando luz sobre todos esses atos. O salmista começa dizendo: Deus é bom, vamos adorá-lo. Mas mesmo sendo Deus bom,
Precisamos constantemente relembrar as coisas que aconteceram. Mesmo Deus fazendo maravilhas, o povo errava rotineiramente. Então preste muita atenção. Porque o fato de você estar na igreja, o fato de você vir e fazer parte, não tira o perigo de que você tome decisões equivocadas. A maneira como os atos são colocados, a maneira como nós podemos observar aqui de maneira muito tranquila como o povo se esquecia da ação de Deus e como quando nós nos esquecemos do que Deus já fez nas nossas vidas, isso nos conduz ao erro. Ele trata algumas coisas que eu sempre me perguntei, eu não consigo entender de maneira racional como o povo conseguia tomar determinadas decisões. Aquelas pessoas viram as coisas mais extraordinárias da história da humanidade. Eles tiveram o privilégio de ver Deus livrá-los da maior potência da história na sua época. Eles viram Deus enviar 10 pragas. Lembra da musiquinha antiga, as crianças? Não sei se alguém aqui era desse tempo ou cantou. No Egito escravo fui, sim, sim. Assim, alguém lembra dessa? Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Cresci cantando isso aí, fazia gesto e tudo. Não vou fazer agora. Né? Não vou fazer, não é do seu tempo, né, Darlan? Ok, ok. Mas nós tínhamos ali aquelas pessoas, aquele povo, aqueles escravos, forçados a construir algumas das maiores maravilhas da humanidade. Trabalho braçal. Cidades edificadas no Egito. Você quer saber se era braçal mesmo? Olha para aquelas pirâmides. Olhe para aquelas construções que até hoje estão de pé. E se hoje nós temos no mundo das construções aí, construções que dão problemas e é tudo pago, imagine só o que foi imposto àqueles homens, aquele povo escravizado, a fazer aquelas construções tão grandiosas que estão em pé há milênios. E eles viram Deus acabar com o Egito. E eles saem rumo à chamada Terra Prometida. E como se não bastassem as 10 pragas, eles veem Deus acabar com o exército do Egito, abrindo o Mar Vermelho. O mar literalmente se abriu. Eles passaram no meio de um mar em terra seca. O salmista coloca como se fosse no deserto. A terra estava seca. E quando o último saiu do meio do mar e pisou na margem, Deus fechou o mar em cima da maior potência militar que existia. Deus estava agindo o tempo todo. E o que é que eles fazem na sequência? Quando Deus chama Moisés, e Moisés sobe no Monte Sinai. Eu ontem comentei nos jovens, nós tivemos no teatro aqui o Conjuba? É esse o nome? Conjuba Timon. Muito bacana a participação aqui da igreja, jovens e adolescentes. E ontem comentei a respeito de que o Antigo Testamento, o judeu, até pela parte do Senhor, é algo extremamente teatral. Eles vivem e se expressam de maneira muito intensa. E os acontecimentos que Deus está fazendo aquele povo passar são cinematográficos. Deus chega no alto do Monte Sinai, a terra começa a tremer, se envolve em nuvens, raios aparecem, a coisa fica ali de uma maneira e a gente fica só observando, imaginando. O povo está vendo, o monte está ali, Moisés foi para lá, a nuvem está cercando, trovão para todo lado, Deus está ali com Moisés. O que é que o povo faz? Um bezerro de ouro. Pela necessidade de festejarem ou de agradecerem algo, Deus está ali. Eles estão vendo.
Eles fazem um bezerro de ouro. Eles adoram o bezerro e o salmista diz aqui, eles representam um animal que come capim. E acreditam a esse bezerro a liberdade do Egito. Não faz sentido. Mas o povo faz. Quando a gente conversa com as pessoas e tenta falar do amor de Deus, e as pessoas dão as costas, ou quando nós observamos pessoas que entram nessa igreja, que passam por experiências com Deus e dão as costas e vão embora, a gente fica ali, não faz sentido. Mas elas vão, porque são seres humanos. Porque estamos sujeitos a todo tipo de sentimento, de paixão, de vontade, de desejo, e mesmo com Deus acabando de agir, a gente se esquece. E aí começa o que Paulo quer alertar aquela igreja. Cuidado, porque mesmo sendo do povo, mesmo vendo Deus agir, vocês podem tomar decisões erradas. Moisés está falando, o salmista está falando para o povo. Os salmos foram escritos séculos depois disso. E o salmista está escrevendo para o povo que vai lá para o templo. Paulo está falando com a igreja. Paulo está ensinando um outro povo, que agora é o povo de Deus. E Paulo está dizendo àqueles crentes, cuidado, porque o fato de vocês estarem dentro da igreja não significa que Deus vai se agradar de vocês. E tanto Paulo quanto o salmista falam e narram as desventuras no deserto. E aí o salmista vai falando, esse povo não para de dar trabalho. Deus se entristece. Deus faz uma proposta para Moisés, tentadora, vou acabar com esse povo. E Moisés diz, não vai não. O que é que vão dizer se o senhor fizer isso? E Deus chega e diz, ok, não vou destruir mais esse povo, mas some com eles daqui. É para lá a terra, vão para lá. Novamente Moisés, se o Senhor não for à nossa frente, eu não vou. E Deus então diz, vamos. E Deus conduz o povo o tempo todo, Deus está na frente. E é assustador, o salmista vai falar sobre isso, esse povo não se agradava de nada. Durante o dia, Deus enviou uma nuvem, imagina o tamanho dessa nuvem, para cobrir uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. Deve ser grande. Essa nuvem direcionava o povo. A única coisa que o povo precisava fazer era andar na sombra durante o dia. Segue a nuvem. Fique embaixo da sombra. É só o que vocês têm que fazer. E esse povo começava a reclamar. À noite, o frio no deserto é intenso. Deus colocava uma coluna de fogo na frente do povo, do lado da arca, que tinha aquilo que a gente tem dificuldade em 2025 de fazer, que é cobrir uma área de maneira térmica que agrade a todos. A gente tem dificuldade aqui no culto. Nós temos 6 máquinas aqui. 7. É provável que nesse momento alguém esteja morrendo de frio e outro esteja suando. 2025. Eu não sei quem está com frio, mas eu sou aquele que está suando. 2025, com toda a tecnologia, no deserto Deus fazia isso e o acampamento inteiro estava temperatura ambiente. E aquele povo reclamava. Eles se levantam contra a liderança de Moisés, o texto deixa bem claro, sentem inveja. Sabe qual era o discurso? Moisés está velho, Moisés não dá mais. E aí Deus vem e diz, o líder é Moisés. E o povo se revolta. Aí o texto fala, gente, o tempo no deserto é uma loucura. Deus fazia umas coisas impressionantes. E Deus tratava os revoltosos, abria um buraco no chão e engolia todo mundo.
E ali você pensa que as coisas, aí o texto diz, e aí Deus fazia algo assim, o povo se assustava, se arrependia, e agora vai. Aí o povo continua caminhando. Aí Deus dá um maná para o povo. Deus dá o maná todo dia de manhã. O povo recebia do céu. A gente fala do pão vivo, e Jesus vai dizer que é o pão vivo no Novo Testamento, mas aquele povo colhia de manhã comida para o dia. A única coisa que Deus disse é: não guarda para o dia seguinte. Porque Deus estava treinando a confiança daquele povo. Aprendam a confiar em mim. Amanhã tem mais. E quem não acreditava, juntava, estragava. Aí o povo reclamava: a gente só tem maná. A gente só come maná. E aí o povo, olha a lembrança, aí o povo vivia de. O povo era escravo. Aí o povo dizia: bom era no tempo do Egito, aquelas panelas cheias. O povo era escravo. E sabe o que o povo está lembrando? Da comida. Aquele povo foi liberto, eles estavam indo para a terra que ia ser deles, e eles estão lembrando de quando eles eram escravos, porque eles achavam que a panela no Egito era grande, e Deus estava dando comida todo dia para eles. Era um povo que tinha um grande problema com contentamento. Nada tá bom. Não importa o que aconteça. Aí Deus vai e manda carne para o povo, as codornizes, os pássaros. Aí o povo vira e depois reclama: mas só tem pássaro aqui, só tem essa carne. Não irrita um negócio desse? Se irrita você escutando eu falar, imagina Deus. Deus vai dar outra pancada no povo. Aí o povo: ô Senhor, perdão. E aí o povo segue, chega na porta da terra. Deus livrou aquele povo. Aquele povo não tinha exército. Aquele povo era um povo que estava sendo escravizado há 400 anos. Deus coloca aquele povo na porta da terra. Aí Moisés chega e separa: vem aqui, vamos ver como é que é a terra. Manda 12. Vão espiar a terra. Vão ver a terra que Deus tem para nós. E eles vão, e eles conhecem, e eles voltam. O texto diz que eles voltam, e lá tinham umas uvas tão grandes que o cacho precisa ser carregado por 2. Imagina só, eu gosto de uva, quem me conhece sabe. Aliás, essa semana a Nívia comprou umas uvas que é uma. Rapaz, aquilo não é uva, aquilo é um negócio enorme. Eu fico impressionado, amei. Não sei o tipo da uva. Parece uva italiana grande, mas não é verde. Não sei o nome da uva. Eu sei que é boa. E eles voltam com coisas da terra para mostrar. E eles chegam para Moisés e para o povo, na frente do povo, e eles dizem: a terra é excelente, é a terra que mana leite e mel mesmo. A expressão leite e mel para a gente talvez não tenha o mesmo impacto para eles naquela época, mas a terra que dava era uma terra rica. E é claro que a terra era boa, foi Deus que prometeu. Perfeito, o povo entendeu. Não. Eles não terminam dizendo que a terra é boa, eles falam, mas, toda vez que alguém fala mas, você sabe que tem algo. A terra tem o quê? Gigantes. Somos como gafanhotos perto deles, não temos a menor chance, seremos destruídos. Deus nos trouxe até aqui para sermos exterminados diante desse povo. Olha a mentalidade deles. Deus tirou do Egito. Deus está sustentando dia e noite. Deus colocou eles na porta da terra prometida. A terra tem uva gigante. Eles olham e dizem que a terra tinha gigantes, que eles não têm condição e que eles vão ser destruídos. Como é que esse povo não aprende? E ali Deus
Ah, é? Vocês continuam não confiando em mim? Pois é o seguinte, ninguém de vocês, dessa geração, vai entrar nessa terra. Ninguém de 20 anos para cima entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles não acreditaram que Deus tinha o poder de fazê-los entrar na terra. Eles vão rodar agora 38 anos no deserto, e aí entramos no que Paulo vai falar para eles. Os corpos foram sendo espalhados pelo deserto. Aquela geração não entrou na terra prometida porque eles não conseguiam confiar que Deus estava à frente e que Deus iria dar a terra para eles. Queridos, enquanto nós não entendemos e confiamos na ação do Senhor, nós não alcançamos a vitória. Deus tem que estar o tempo todo disciplinando e ensinando, porque a gente não amadurece. Daqueles 12, só 2 entraram, porque foram os 2 que chegaram e falaram: muito maior que os gigantes é Deus. Era o pensamento lógico. Uai, se Deus destruiu o Egito, esse povo não é mais poderoso que o Egito. Se Deus destruiu o Egito, vai destruir isso aqui também. É óbvio, é lógico. Olhando o texto de fora, né? Mas a turma que estava lá não acreditou. E eles rodaram no deserto. Quase 40, aliás, rodaram 40 anos. Até que o último daquela geração que não acreditou morreu. Porque o povo não conseguia confiar no Senhor. Por que é que essas histórias são contadas? Porque elas falam diretamente conosco. E os problemas não se acabam aí. Os outros 38 anos vão ser de problemas, de luta. Aquele povo vai reclamar o tempo todo. Até o coitado de Moisés sofre e é penalizado. Ninguém está livre. Não importa se é do povo, do meio da tenda, se é o sacerdote, se é o líder. Se não faz o que Deus manda, não entra. Em determinado momento, para variar, o povo reclamando. Se você acha que você tem problema em casa porque seu marido ou sua mulher não para de reclamar, imagine isso quando há uma multidão. Gente reclamando 24 horas por dia de tudo. E a Bíblia ainda diz que Moisés foi o homem mais pacato que existiu. Que bom, porque se ele fosse explosivo, ele tinha morrido antes. O povo está reclamando, não tem água. Deus leva até uma terra e diz: Moisés, fala com a rocha. E a água vem. Moisés está tão irritado que ele bate na rocha. Ele desobedece a Deus. E quando ele bate na rocha, algumas pessoas olharam para aquilo e pensaram: ah, bateu na rocha, Moisés tem parte nisso. A glória era de Deus, o milagre era de Deus. E Deus diz para Moisés: você também não vai entrar. Você pecou. Moisés não entra na terra. Porque Moisés desobedece. A história do povo no deserto é uma história que parece ficção, mas não é. E por que que Paulo está ensinando a igreja de Corinto no primeiro século? Porque aquelas pessoas achavam que só porque estavam na igreja dava tudo certo. E Paulo está dizendo, não é assim. Existem coisas, existem maneiras que Deus não aprova. Independente se somos membros, se somos batizados, se somos ou não crentes, se não fizer o que Deus pede que seja feito, Deus não aprova.
A última parte do Salmo vai de fundo no problema daquelas pessoas. Depois eles falam, já há muito tempo, eles entram na terra, Deus diz, destrói todo mundo aí, esse povo. O povo não faz isso. Eles não destroem todos os povos. Os povos daquela região, antes que você pense que Deus era um homicida ou genocida, que é a palavra que está. Aqueles povos tinham uma cultura terrível. Eles sacrificavam os próprios filhos aos ídolos. E Deus está dizendo, essa terra é de vocês, limpa. Sabe quando você compra o lote? Ou quando você tem um lote e ele não está habitado e você precisa ali capinar? Quando você vai construir em um determinado terreno que estava abandonado? Limpa o terreno. Vai construir algo novo. Aquele povo era um povo mau. E eles não cumprem, não obedecem a Deus. E o salmista vai dizer, sabe o que acontece no futuro? O povo de Israel vai se misturar com aqueles povos. Eles vão se casar. Eles vão participar da mesa dos outros ídolos. Eles vão oferecer os próprios filhos em sacrifício aos outros ídolos. Às vezes a gente acha que Deus é muito radical quando fala para não misturar, quando fala para não estar com o outro. Porque Deus sabe que a capacidade nossa de caminhar para o errado é muito maior do que caminhar para o certo. Era o problema que estava acontecendo em Corinto. Os crentes fortes achavam que poderiam estar tranquilamente frequentando os lugares de antigamente e que poderiam conviver de maneira tranquila, porque eles são crentes fortes. Então eu vou estar no meio ali. Eu vou no templo, não tem problema, essa carne aqui, no ídolo não existe. O que acontece naturalmente é que você começa a fazer as mesmas coisas. E o texto fala que a idolatria é o adultério do povo. Paulo está ensinando, presta atenção, igreja. Façam o que Deus diz para ser feito e só. Porque o resultado contrário é trágico. Talvez você se pergunte o que algumas daquelas pessoas perguntaram, o que é que isso tem a ver com a gente? A gente não tem nada com deserto. E aí eu pergunto, será que não? Já parou para pensar o quanto você reclama da sua própria vida? Muitos têm um problema terrível com contentamento. A gente vive uma sociedade que está sempre querendo algo a mais e buscando mais, porque o que vem pela frente é sempre melhor, porque o que eu tenho nunca basta. É muito mais fácil estarmos orando e pedindo a Deus para sairmos do lugar que estamos do que agradecer o lugar que estamos. Será que problema com contentamento era só no deserto? Quantos de nós não sofrem com um problema chamado murmuração? Você sabe o que é murmurar? Murmurar é reclamar. É estar o tempo todo descontente. Nada tá bom. Eu estou sempre falando mal de alguma coisa. Eu estou sempre reclamando de alguma coisa. Ah, o ar-condicionado aqui é frio demais. Aí a gente esquenta, o ar é quente demais. Ah, a comida é cara. Ah, a comida é barata demais. A comida está salgada. A comida não tem sal. Tem muito óleo. Não tem óleo. Tudo é ruim. Não importa o que se faça. Tudo é ruim. Murmuração. Aliás, o Novo Testamento fala que nós não podemos viver, nem devemos viver com murmurações, nem contendas. Será que o problema era só do povo? Aquele povo não conseguia entender o que Deus estava fazendo. Não conseguiam obedecer. Continuamos tendo problemas. Aquele povo flertou e uma hora caiu na imoralidade.
com os outros povos, com a própria cultura. Quantos de nós não estamos sofrendo por causa de imoralidade? Quantos estão escravizados por isso e passam a entender que não tem problema nenhum, que está tudo certo e convivem tranquilamente? Os mesmos problemas do povo no deserto são enfrentados por nós hoje. Quantos não estamos vivendo de maneira ansiosa, achando que não vai dar? Alguns beirando o desespero, achando que vão ser destruídos. Mesmo Deus cuidando de nós até agora. Mesmo Deus cuidando de cada um aqui. Os mesmos problemas do povo no deserto são problemas nossos no dia de hoje. Queridos, quantas provas mais você precisa de Deus para entender que Ele cuida de você? O que mais você precisa para aprender a descansar nele? Não tem meio termo. Porque se a gente não descansa nele, a gente tenta assumir o controle. Se a gente tenta assumir o controle, a gente enlouquece. Os mesmos problemas são nossos hoje. Eu não sei quantas vezes você se deu conta que a murmuração é um pecado. E que talvez o seu coração esteja flertando demais e agradecendo de menos. Você consegue ser grato pelo que você tem hoje? Ou você só vê os problemas? Se nós só basearmos e olharmos o caos que está ao nosso redor, nós enlouquecemos. E a mensagem de Jesus é completamente diferente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos. Eu vos aliviarei. Precisamos aprender a confiar no Senhor e entender que se não fizermos o que Ele pede, a gente também fica pelo deserto. O povo não entrou na terra prometida porque era o povo de Deus. E por ser o povo de Deus, tanto faz como tanto fez. Não entrou na terra prometida quem havia acreditado e que confiava no Senhor. Não fique achando que você estar na igreja te dá um salvo-conduto para você viver do jeito que você quer. Não fique achando que se você tem mais pessoas que pensam como você e é isso aí, faz e acontece, tá tudo certo, porque você não tem que pensar como os outros. Você tem que pensar como Deus quer que você pense. Às vezes a gente entra, e aí é uma especialidade nossa batista, né? Porque a gente acaba definindo que o que a maioria quer fazer é o que está certo. A maioria dos espias disse, a terra não é pra gente. Quem entrou foram os dois que discordaram. Porque o que vale é o que de fato o Senhor está falando. É a ordem do Senhor. E quando eles vão entrar na terra prometida, o que eles falam, o que Deus fala para Josué é ser forte e corajoso. É isso que Deus fala. Seja forte, tenha coragem. Eu estou com vocês. Às vezes Deus dá umas instruções que a gente não entende. O que é que o povo tinha que fazer durante o dia? Olha que ordem difícil de ser obedecida. Anda embaixo da nuvem. Às vezes Deus só está pedindo para a gente, anda embaixo da nuvem. Senhor, mas o que eu vou fazer? Aquilo, anda embaixo da nuvem.
Quando a nuvem parar, você para. A primeira conquista do povo foi muito estranha, porque Deus chegou e mandou o povo fazer o quê nas muralhas de Jericó? Dar a volta. Imagina a vergonha, aqueles assim mais tímidos. O que eu vou ficar fazendo aqui, dando volta nessa muralha? Meu Deus, que vergonha. Dá a volta. Faz isso. Faz isso. E como dizia o outro cântico antigo das crianças, e as muralhas cairão, ou ruirão na versão. Vem com Josué lutar em Jericó. Mas antes da batalha, dá a volta na muralha. Senhor, isso, dá a volta na muralha. O outro foi ser curado, chegou na frente do profeta, o profeta diz, dá 7 mergulhos ali naquele rio. O homem zangou. Na minha terra tem rio muito mais bonito. Aí precisou um servo chegar e falar assim, se ele não tivesse pedido algo difícil para você, você não ia fazer? Ia. Então faz. E aquele homem mergulhou 1, 2, 3, 4. Quantas Deus tinha mandado mergulhar? 7. A cura não veio antes. 5, 6. Quando ele sobe do 7º mergulho. Ah, o que é isso, pastor? Simpatia? É porque é 7? Não é simpatia. Deus mandou 7 na eternidade. Você pergunta para ele por que 7. A cura não estava no 7º. A cura estava na obediência. Entenda isso. Às vezes a gente fica querendo colocar as coisas num valor que elas não têm. Ah, quer dizer que a gente tem que dar 7 voltas para conquistar o nosso objetivo? Não! Vai sair que nem doido aí, dando em volta a casa que você quer comprar, o povo vai te prender. Ah, tem um doido aqui andando nesse muro. Eu vou andar, escolher a casa mais bonita de Timon e vou ficar dando volta. Vão te prender. Pastor, o que eu faço? Obedece o que Deus mandar. Simples. Talvez o que Deus tenha para você não seja a casa mais bonita de Timon. Deus tenha outra coisa. Obedeça. Obedeça. Confie no Senhor, como falamos ontem aos jovens. Confie no Senhor de todo o seu coração. Quando a gente confia, a gente obedece. Quando obedece, Deus age. Feche os seus olhos. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Feche os seus olhos. E a pergunta que eu tenho para você eu já fiz e eu vou refazer. O que é que Deus ainda precisa provar para você? Seja sincero. O que falta para você parar de reclamar? De entender que Deus tem o melhor para você? Que não existe uma alternativa melhor do que deixar Deus conduzir sua vida? O que o Senhor espera de nós é só isso. É confiar mais nele, menos na gente mesmo. Converse com o Senhor. Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, obrigado pela tua palavra e como o Senhor nos traz alertas. Pai, nós precisamos aprender a confiar no Senhor e entender que a obra é do Senhor. Tua igreja está orando. E Paulo faz um alerta muito sério. Pai, que ninguém aqui tenha o final do povo no texto que diz que ficaram pelo deserto.
Pai, nós não queremos ficar pelo deserto. Pai, trabalha no coração da tua igreja. Derrama o discernimento, a sabedoria. Quebra o nosso orgulho. Pai, nos dá a humildade necessária para confiarmos no Senhor e vivermos de acordo com a tua santa vontade. Ajuda-nos a entender que é o Senhor quem cuida e nos sustenta. Pai, tira do nosso coração o egoísmo. Tira do nosso coração tudo que não te agrada, toda mágoa, toda tristeza. Nos lembra que a tua obra é muito maior. Pai, aqueles que ainda estão travando uma luta particular, querendo controle, ou duvidando do teu poder e da tua condução, Pai, que através do teu Santo Espírito haja um entendimento e um novo nascimento, quebranta os nossos corações, quebranta os corações que precisam ser quebrados. Que todos nós possamos olhar para aquilo que o Senhor já fez, termos a certeza que é o Senhor quem cuida de nós. Continua trabalhando nos nossos corações. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer um negócio um pouquinho diferente antes do culto acabar. Nós estamos encerrando a transmissão. Beleza, Gabriel? Deus abençoe você que está em casa. Nós ainda temos aqui um momento que nós temos de contribuição.